Balanço Geral. Entrevista. 17 horas 13 minutos em Guarabira, a região do Brejo toda ligada e com certeza irá acompanhar essa entrevista que está sendo divulgada aqui na Guarabira FM, Sistema Correio de Comunicação. O nosso entrevistado, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo em outras oportunidades, em outra emissora que trabalhei na nossa co-irmã Rádio Cultura e hoje aqui na Guarabira FM. Ricardo Coutinho, ex-governador, primeiro quero agradecer a sua disponibilidade, a gentileza de poder participar deste programa que hoje é referência, um programa que respeitamos os nossos entrevistados e temos uma linha de transparência absoluta. Ricardo, muito boa tarde, seja bem-vindo a Guarabira FM, o nosso Balanço Geral. Boa tarde, Martim Júnior, boa tarde, Everton Douglas. Eu quero cumprimentar vocês, dizer da minha satisfação em estar sendo entrevistado por vocês dois, né? E também abraçar carinhosamente, respeitosamente a população do Brejo da Paraíba, que de certa forma sentiu durante os 8 anos que eu governei um governo tão presente, né? Porque se nós formos somar as coisas que aconteceram, não só em Guarabira, como uma espécie de capital da região do Brejo, mas em todas as cidades, né? Em termos de estradas, ampliação de abastecimento d'água, em termos de redução da violência, em termos de reforma de escolas, da implantação do ensino integral e por aí vai, nós vamos ver como a Paraíba funcionou bem, né, ao longo dos 8 anos que eu tive a honra de servir ao povo da Paraíba. Portanto, eu estou à disposição de vocês para qualquer assunto que vocês julguem importante para, para Guarabira e para o Brejo da Paraíba. Ricardo, antes da gente trazer aqui a primeira pergunta aqui no programa Balanço Geral, eu gostaria de lhe transmitir um abraço do Gilson Cândido, que está acompanhando o programa lá na cidade, ali perto de Solânia, né? Ele está por ali naquela região, Lagoa de Dentro, Cacimba de Dentro. É lá em Cacimba de Dentro, diz que está acompanhando o programa, mandou um grande abraço para você. E também o nosso diretor aqui da emissora, Rafael San, e é seu amigo e diz que também está acompanhando a entrevista com o ex-governador Ricardo Coutinho, e Everton abre aí, portanto, já o início das perguntas com Ricardo nesta tarde de segunda-feira. Mais uma vez, boa tarde, Ricardo. A gente agradece por ter aceitado o convite e explicitando aqui só explicando para a população da região que a nossa emissora ela é muito democrática. Semana passada, Ricardo, tivemos aqui Camila Toscano, Ranieri Paulino, vários prefeitos de toda a região, e é muito importante esse tipo de jornalismo que a gente faz, porque a gente abre campos para todos os lados. Aqui a gente não... Exatamente. Então isso é muito importante para a população tirar suas próprias conclusões. E um momento muito importante como esse que temos no Brasil, Covid, temos corrupção que não se acaba, e a gente queria ouvir suas palavras sobre isso, inclusive falando da sua avaliação da Paraíba hoje e de antes, você que foi por 8 anos governador aqui da Paraíba. Olha só, eu vou começar pelo Brasil, Everton, se você me permite. Eu acho que o Brasil vive o seu pior inferno astral. É impensável alguém há 5 anos atrás, 10 anos atrás, imaginar que o Brasil pudesse chegar a essa situação, né? Um completo desprezo pela vida coletiva do nosso povo, um completo desprezo pelas políticas públicas, desde aquelas que atendiam ao homem do campo, né, com investimentos como no Pronaf, como na energia solar, como uma série de políticas públicas, até as políticas mais urbanas, como ampliação de saneamento, que parou no Brasil, você percebe claramente, você não vê mais obras no Brasil.
E no Nordeste, muito menos. O Nordeste teve capacidade, sim, foi lembrado a partir do governo do presidente Lula, e nós tivemos aqui as grandes obras, os grandes investimentos que colocaram o Nordeste na agenda política. Não era a favor ao Nordeste, era uma obrigação, um reconhecimento, mas isso os outros não faziam. E depois, né, não voltaram a fazer. A partir de Temer para Bolsonaro, isso também parou, né? Então, esse inferno astral, ele pega uma população que está profundamente desacreditada, ao mesmo tempo mistura um país paralisado, com uma política econômica que nunca deu certo, deu errado, aprofunda as diferenças sociais, as desigualdades sociais, que esse é o grande mal do Brasil, chama-se desigualdade social. E você só tira desigualdade você botando a conta para ser paga por quem mais tem. Quem mais tem que pagar mais, quem menos tem que pagar menos. É assim em qualquer país civilizado do mundo. E, né, depois de tudo isso, o Brasil cai, né, como os demais países do mundo, porém a condução completamente diferente. O país cai numa pandemia que desde o início foi boicotada, desde o início essa pandemia foi estimulada por quem tinha a obrigação ética, moral, política de proteger o povo. Muito pelo contrário, se estimulou a propagação da doença, se estimulou a não se usar máscara, se estimulou a não ter nenhuma ação, nenhum investimento na atenção primária à saúde. Isso nos estados também, é bom que se diga, porque a atenção primária à saúde foi completamente esquecida. E era a primeira coisa que eu lembrei, né? Porque sinceramente, eu entendo um pouco de política de saúde, eu entendo um pouco do sistema único de saúde. Talvez eu seja o político da Paraíba que mais acompanhou a implantação do SUS desde a época que eu era estudante, depois militante sindical, depois vereador, deputado, prefeito e governador. Eu sou um militante do SUS. E eu ficava assim, dizendo como é que podia você não ter uma ação para quebrar a transmissão do vírus. Não é simplesmente pegar um leito de um hospital que foi ampliado no nosso governo, né? Porque talvez as pessoas não saibam, mas durante os 8 anos que eu governei, houve uma ampliação de 1.495 leitos hospitalares. A Paraíba saiu de 78 leitos de UTI para 281. A rede estadual tinha a menor rede quando comparada com as redes municipais, quando comparada com a rede filantrópica, quando comparada com a rede particular. Nós, quando eu saí em 2018, nós passamos a ter a maior rede de leitos de UTI, além dos leitos hospitalares. Então, o atual governo pegou a coisa pronta. Só que você não combate pandemia botando lá um leito e dizendo, olha, você pode se infectar e pode vir morrer aqui. Não é isso. Né? Pandemia, você tem que quebrar o nível de transmissão. E nós não vimos isso no Brasil e, infelizmente, não vimos também aqui na Paraíba. Então, esse caldeirão todo que este país atravessa, com a miséria absoluta atingindo níveis alarmantes, as pessoas estão passando fome, Everton. Nunca se passou tanta fome. Você vê, você caminha e você percebe isso. Né? E aí um governo começa, porque o Congresso foi vitorioso contra a tendência de Jair Bolsonaro, que queria dar R$200 de auxílio emergencial. O Congresso colocou 600, né? Aí depois o Congresso, já na coisa do Centrão, já no acordão, eles reduzem para uma média de R$200, entre 175 e 350, ou seja, como é que você vai comer? Como é que você vai alimentar a sua família? A fome voltou a estar presente, né? E no meio disso tudo, uma maluquice, cada dia uma novidade, né? A de hoje qual foi? A Copa América. Pronto, o país está totalmente entregue à pandemia, o governo está rendido, fazendo piada de mau gosto,
combatendo o Congresso, combatendo quem tem juízo pelo Brasil afora, ele chega e quer trazer para cá uma competição de futebol que nem a Argentina nem a Colômbia fizeram. Olha só, e eu soube agora que a presidente da FPF daqui, né, disse que ofereceu a Paraíba. Primeiro, ela não tem capacidade de oferecer nada, porque a FPF não tem um estádio, não tem um campo de futebol, não tem um campo de pelada. Como é que vai oferecer o que não lhe pertence? Ricardo Segundo, Coutinho, chega de responsabilidade aqui dentro, chega. Então esse é o cenário, viu, Martins? Esse é o cenário de um país que precisa olhar para frente, que precisa se recuperar, um país que tem que ter alguém que cure as feridas, que reorganize o povo, que unifique o povo. É esse o desafio, permitam-me, que eu acho, do povo brasileiro. Ricardo Coutinho, vamos falar de política nacional. E eu, quando falo em política nacional, me recordo, na época de Ricardo Governador, você comprou uma briga, e talvez por conta do apoio que você deu a Lula, inclusive acompanhando a caravana até Monteiro e outras localidades, você sofreu diversas perseguições por isso. Ricardo, como é que você vê o cenário atual para 2022, onde Lula tem sido recebido já pela população do Nordeste e outras regiões, inclusive já anunciando a vinda à Paraíba agora no mês de junho? Como é que você analisa essa vinda de Lula à Paraíba e se de fato estará acompanhando também essa comitiva que é o nosso estado? Martins, olha só, eu sou uma pessoa que eu nunca, você sabe disso, eu nunca fiquei em cima do muro. Eu tenho horror a político que só vai na boa, né? É por isso que uma boa parte dos políticos não gosta muito de mim, né? E faz bem, eu não estou reclamando disso não, cada um pensa da forma que quiser, mas eu não sou em cima do muro, né? Eu nunca fui. Quando começaram a preparar o clima para derrubar a presidenta Dilma, e aquele Eduardo Cunha veio à Paraíba, veio 2 vezes, eu não recebi nenhuma. Eu digo, comigo não, eu sei o que está acontecendo nesse país, eu sei que estão votando pauta-bomba, eu sei que estão preparando a derrubada de um governo que não tinha crime de responsabilidade, ou seja, se o governo não presta, o povo tira na eleição, é assim que deve ser a democracia. Pois bem, né? E eu passei naturalmente a ter posição. Se você olhar o histórico da Paraíba, né, você vai ver que os governadores, e pode puxar, imagina aí, vá puxando que você vai perceber que eu estou dizendo exatamente a verdade. Todo governador é governista. Todo governador, mesmo sendo quando é de um partido de oposição, dá um jeito de acariciar o poder, de estar lá perto do poder. Eu nunca fui desse jeito. Aquilo que eu discordava, como discordei com o Temer, eu fui lá receber quando ele veio inaugurar a transposição oficialmente, tive a coragem de dizer o que precisava ser dito na hora do meu discurso, né? Depois saí, me retirei, porque não aceitava aquilo que um ex-senador estava dizendo, de mentiras contra Lula, contra o presidente Lula, contra a presidenta Dilma. Me retirei, mas falei, e depois organizamos aquela grande manifestação popular, genuinamente popular, que foi a inauguração popular da transposição de São Francisco. Então, eu quando apoio uma candidatura, eu apoio com um interesse, com o intuito de perceber o que existe dentro dela. Eu não sou aquele oportunista que diz, eita, vai ganhar, eu vou ali para perto. Eu não sou dessa forma, né? E eu acho que no Brasil de hoje, com essa profunda divisão que o povo se encontra, é preciso alguém que tenha uma grande sensibilidade social. Ricardo, é preciso alguém que tenha capacidade de unificar este país. Ricardo, é preciso alguém que tenha capacidade de conversar do empresário lá em cima, daquele mais rico, até aquele que está lá na rua, né, catando resíduo sólido, sobrevivendo da forma que pode. É preciso unir e dar chance ao povo, recuperar essa trajetória do Brasil. Pelo que eu entendo de política, neste processo, para que o Brasil cure essas feridas, existe uma pessoa com essa capacidade em função da sua sensibilidade política, social, que é exatamente Luiz Inácio Lula da Silva.
No seu entendimento, Ricardo. Eu acho isso. Oi. No seu entendimento, para alguns membros da imprensa, Lula já está velho, já fez o que tinha de fazer pelo Brasil. Para outros, volta Lula, está na hora de retornar ao Brasil. Você vê Lula como a solução para o país ou como um político que já fez aquilo que deveria fazer? Olha só, Martins, a solução do país está no povo. A solução do país não está em fulano, ciclano ou beltrano. Agora, evidentemente que quem vai governar tem as suas diferenças. Eu, sinceramente, lamento muito quando eu vejo as pessoas, alguns, né, principalmente na política, falando não, porque são os dois extremos. Não tem nada de extremo. Extremista Jair Bolsonaro. Lula é um conciliador, demonstrou isso quando governou 8 anos, demonstrou isso em toda a sua carreira, desde que era presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo. Sempre foi um conciliador, um cara que aproximava os extremos. Essa é a trajetória do Lula, né? E quando você percebe, inclusive político que disse isso e agora já está dizendo outra coisa, já está dizendo que pode apoiar Lula, é claro, porque essa turma vive em função do poder, né? Não sabe transitar fora do poder, não sabe ficar sem um mandato. Eu, graças a Deus, não sou contaminado por isso, todo mundo sabe. Provavelmente, eu digo isso, não é nenhuma arrogância minha, mas se eu tivesse escolhido ser candidato ao Senado, era extremamente provável que eu fosse eleito, por uma razão simples, porque fiz, de acordo com os indicativos sociais, econômicos e humanos da Paraíba, eu fiz o melhor governo que esse Estado já teve, do ponto de vista desse desenvolvimento, né? E a população reconhece isso, reconhecia e reconhece isso. Portanto, Lula é uma necessidade, porque entre essas pessoas que aí estão, é a pessoa que primeiro tem capacidade de ganhar, de derrotar a extrema-direita, de derrotar os negacionistas, de derrotar esse povo que é responsável direto, rapaz, por 460 mil mortes. Quantas pessoas aí de Guarabira morreram? Quantas pessoas que diziam que... Eu estou vendo aqui um parente da minha esposa, rapaz, um parente dela, o cara era negacionista, o cara está na UTI hoje, né? Mas ele dizia, não, essa história de vacina, não se vacinou, mesmo tendo idade, para você ver o que é que alguém extremista num cargo público pode fazer. Extremista para o mal, é bom que se diga, porque tem extremismo que é para fazer com que o povo recupere seus direitos, conquiste seus direitos. Pois não, Everton? Inclusive, esse comentário seu sobre a questão dos extremos, eu tinha comentado semana passada com o Martim Júnior. Muito se fala em polarização no mundo em geral, não só no Brasil, né? Na polarização da política e nos dois extremos. Eu tinha dito isso, nessa questão de o extremo ser realmente da direita. Porque a gente não vê gente na rua pedindo exército na rua, da esquerda, né? A gente não vê a esquerda pedindo exército na rua, apoiando armas e fazendo coisas realmente extremas. Já do lado de Jair Bolsonaro, a vacina, que é um direito da população, eles ficam falando em cloroquina, ficam falando em outras coisas e não investem, inclusive, na vacina, que é algo que já foi provado, que realmente consegue proteger e evitar mortes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se você, a final da Champions League, aquela final do Campeonato Europeu de clubes, né, de futebol, né, teve público já. Por quê? Só entrava vacinado. Em Portugal o índice de vacinação já está muito alto, e no Brasil, que tinha uma maior expertise, o Brasil era motivo de orgulho, era referência no mundo quando se tratava em imunização coletiva. Ora, eu fui prefeito em 2009, né, saí em março de 2010 de João Pessoa. Eu lembro que uma vacinação que nós fizemos, nós atingimos 90,37%. Aí fui ver em 2019, antes da pandemia, né, essa mesma vacinação estava em 48%, se atingiu. O Brasil perdeu, e perdeu por quê? Perdeu depois do golpe. É preciso que a gente tenha coragem de dizer isso. O golpe foi horrível, como não podia ser diferente, foi horrível para o Brasil, principalmente para o povo. Os ricos ficaram muito mais ricos,
perderam seus direitos o povo que perdeu seus direitos, perdeu o direito do trabalhador, perdeu o direito o aposentado, perdeu o direito essa quantidade imensa, né? E o país foi destruindo as suas políticas públicas desde 2016, mas se aprofundou com o Bolsonaro, e chega agora, como nós precisamos de política pública, como nós precisamos de um SUS, né, que realmente possa agir, possa fazer com que a atenção primária dê um combate inicial ao Covid, a essa pandemia, para recuperar os direitos de todos, inclusive os direitos econômicos, porque eu vejo gente, amigos meus, dizendo, não, Ricardo, mas a economia tem que voltar. A economia só vai voltar no Brasil ou em qualquer país quando essa pandemia for domada. Quando ela for combatida, quando for vacinada, a economia volta. Porque, por exemplo, agora vai vir uma outra onda. Se as pessoas não sabem, tem que saber, vai vir uma outra onda. Os indicadores, a Paraíba mesmo, a média de infecção estava em 1.200 no maior momento por dia. Sexta-feira deu 2.400. Você entendeu? É o dobro. Vai vir uma nova onda no Brasil inteiro. Ou seja, e você vê a vacinação parada. Aí quando eu vi vocês aqui falando que o governo tinha dito que até outubro iria vacinar a população como um todo, eu fiquei me perguntando, mas vai vacinar como? Que era bom dizer como, né? Porque a gente não pode simplesmente estar alimentando coisas que você não tem como dizer e estar alimentando, porque quando eu peguei no consórcio Nordeste, o único estado que não se habilitou para comprar as vacinas da Sputnik, a Sputnik V, adivinha qual foi? A Paraíba. Alagoas comprou um pouquinho, Rio Grande do Norte comprou um pouquinho, Ceará iria comprar um montão, Pernambuco também, mas a Paraíba não. Então, como é que é essa história? Como é que é isso? Outra coisa que vocês e que o povo que está me ouvindo nesse momento precisa ouvir é que existe uma parcela que não está se vacinando, Everton e Martins. Tem uma parcela, você sabe qual é essa parcela? Eu estava com essa dúvida. Eu sou uma pessoa que, modéstia à parte, eu conheço um pouco as coisas. E eu comecei a perceber o seguinte, a Paraíba, e particularmente João Pessoa, estava baixando bem rápido as idades com comorbidades. As idades. Não sei se você percebeu isso. Estava baixando bem rápido, São Paulo, tal, o restante não, mas aqui estava baixando. Aí depois eu vi um estudo do Ministério Público Federal e o que é que tinha lá? 55% apenas dos hipertensos é que se vacinaram, 48% dos diabéticos é que se vacinaram. Quem não se vacinou? Sabe quem? Os pobres. Os pobres que não têm um aplicativozinho para estar lá dizendo, vou marcar aqui que nem sequer sabe que isso está sendo, o dia dele amanhã, é depois. Os pobres estão sendo alijados. Por quê? Porque você não viu uma campanha dizendo procure o posto de saúde, procure tais e tais locais. Tinha as informações circulando na rede, mas uma campanha oficial não tinha. Observe que essa coisa é muito séria. Ou seja, se você é pobre, está lá numa situação que não tem um smartphone, não tem tempo para isso, tem que trabalhar de manhã, tarde e noite, e ao mesmo tempo não tem acesso à informação, você estava sendo desqualificado para a vacina, mesmo você tendo diabetes, mesmo você tendo hipertensão, mesmo você tendo as outras doenças. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Ricardo, eu queria fazer um balanço de algumas situações, inclusive eu queria começar com a primeira pergunta, que muita gente quer saber. É se você se arrepende de não ter sido candidato a Senado. Inclusive você teria uma imunidade parlamentar, não é isso? Se você se arrependeu, inclusive, de ter colocado o governador João Azevedo na disputa e, é claro, o seu sucessor ter sido eleito. A gente sabe que os méritos são seus. E a outra é como você vê a questão do equilíbrio de Gilmar Mendes, né? Que tenta recorrer para manter a Calvário em foco, né? A gente teve uma nova ação essa semana, não é isso, Martins? E inclusive também sobre uma falsa denúncia que inclusive chegou lá e foi pautada, não é isso? Olha só,
Primeiro, se eu me arrependo de não ser candidato ao Senado, eu me arrependo, mas não pela questão da imunidade, né? Porque eu te digo uma coisa, Everton, não é comum nesse Brasil de tanta corrupção você encontrar um político que diga o que eu digo, que enfrenta o que eu enfrento, né? Que diga claramente que essa operação é uma operação política, rapaz. É uma operação para restaurar as forças atrasadas que nós e que eu derrotei, que o povo derrotou, né? Para poder trazê-los de volta. Quem governa hoje João Pessoa? Quem governa? É exatamente quem estava lá atrás, quem foi derrotado, quem tinha os métodos que a população não aprovou e depois aprovou os meus métodos, as minhas reformas, as políticas públicas que eu implementei. Observe isso, que é muito importante, né? Ou seja, eu não me arrependo, né, pela questão da imunidade, mas eu me arrependo sim pela conjuntura política. Eu, quando deposito a minha esperança através do meu voto e do meu esforço em alguém, eu estou depositando um conjunto de ideias, eu não estou depositando simplesmente numa pessoa. Quando eu cheguei e disse: eu não vou ser candidato para garantir a eleição do governador, né, que ninguém conhecia, eu fui e fizemos aquela pessoa desconhecida, né, e que depois fez o que fez, traiu todo mundo, depois fez talvez um dos episódios mais terríveis que a história da Paraíba contabiliza. É claro que hoje, porque está completamente envolto, né, nas benesses do poder, é difícil, mas todo mundo no íntimo sabe disso que eu estou falando, né? Porque uma pessoa que trai dessa forma, uma coisa é traição política, outra coisa é você discordar, outra coisa é você vir de outro, mas você não ter absolutamente nenhum acúmulo na política, ser um perfeito desconhecido, ser alçado, escolhido para conduzir um projeto vitorioso e você destruir esse projeto, é algo muito sério, né? Porque afeta a vida das pessoas, em função de fazer com que essa gente de antigamente voltasse para o poder. Então eu me arrependo disso. Quando escolhi Veneziano e Luiz Couto, né, foi para que a Paraíba tivesse Luiz Couto, que infelizmente por 30 mil votos não conseguiu se eleger. Foi a maior perda que a Paraíba teve, né? Porque Ricardo, Luiz Couto seria me permita só. Esse outro, por exemplo, se tivesse sido Gervásio, teria sido melhor, na sua opinião? Olha, eu acho, hoje, vendo isso que está aí, vendo o Brasil, vendo a necessidade de uma voz, eu sinceramente acho que eu com toda humildade, mas assim, com uma clareza, eu seria um quadro importante para essa parte da história do Brasil, né? Por quê? Pela experiência, mas pelas posições. Político sem posição não é político, é oportunista. Político tem que ter posição, rapaz. Não interessa essa coisa do cara tem uma dividida, o cara tira o pé. Quem é que gosta de jogador de futebol que na hora da dividida tira o pezinho lá para não, né? Ninguém gosta, né? O político, para mim, é a mesma coisa. Você tem que ter posição. E essa turma, a grande maioria, não tem posição. Então, me parece que a população precisa perceber isso. Eu me sinto envergonhado quando eu vejo essa CPI da Covid e não vejo uma participação de um paraibano. Alguém já percebeu isso? Uma participação não é possível. Tem 460 mil pessoas mortas, tem mais 100 mil que precisam de diagnóstico, mas com certeza são Covid. É a maior tragédia que esse país já teve. E os nossos senadores estão escondidos embaixo da cama, com medo de desagradar Bolsonaro. Que conversa é essa, mesmo? Né? Então, essa coisa ela é muito séria. Com relação a João Azevedo, é claro, porque esse papelão foi horrível, e será cobrado, porque a história é cruel, é fatal, inclusive. Será cobrado pelas perseguições. Tem gente que eu estaria doido, como você falou em Gilson Campos, eu mandei um abraço para ele, Jardel, mas tem gente aí em Guarabira que eu não posso nem citar o nome, porque se eu citar o nome,
né? Esse cara aí que para ser candidato teve que dizer que o nome dele era João, que ninguém sabia, esse cara vai e bota para fora do Estado. Você imagina a que ponto nós chegamos, né? Então eu não posso nem cumprimentar um companheiro, uma companheira minha, porque é assim que as coisas estão hoje na Paraíba. Agora, tudo isso está aí, né? Está aí, vamos dizer assim, guardado, sendo lapidado, e isso vai estourar uma determinada hora, e essa hora será 2022, né? E finalmente Gilmar Mendes, né? Veja bem, a decisão em relação a Calvário, ela é tão assim, tão certeira, porque a Calvário é um instrumento, como eu disse, político, para perseguir quem representava esse processo de mudanças aqui dentro desse estado. A Paraíba nunca teve uma mudança. Observe, a Paraíba nunca teve um governador que tivesse tanta disposição de enfrentar as desigualdades, de enfrentar, inclusive, quando necessário, muitas vezes poderosos, né? De enfrentar presidente quando não concordava com as coisas. Eu lembro que João Agripino teve mesmo sendo da Arena, enfrentava algumas vezes, mas os indicadores sociais, nós demonstramos que era possível fazer gestão pública e ao mesmo tempo ter posição política, né? Ou seja, e uma parcela daquela camada institucional que sempre se aproveitou do Estado, né? Do Estado que eu falo das camadas superiores do judiciário, do legislativo, do executivo, essa corrente familiar, né, que tinha sido substituída por muita gente nova. Essa turma não perdoou e fizeram algo cruel, porque me atacaram sem que eu pudesse me defender. Disseram tanta coisa absurda. Você lembra que as coisas eram tão bobas no início que dizia, o Fantástico disse, né, que eu fui para o Rock in Rio, que eu fui para Búzios. Eu não conheço Búzios, amigo, eu nunca fui em Búzios, eu nunca fui em Rock in Rio. Era tudo mentira, que era 1 bilhão o rombo da OS no trauma. Deixaram de dizer isso, não sei se você percebe, porque era mentira. Aí depois arrumaram um número de 134 milhões, vão deixar de dizer isso, porque também é mentira. Não existe prova alguma, muito pelo contrário. O trauma nunca funcionou tão bem como nos 8 anos que eu governei, todo mundo sabe disso, né? Eu peguei um hospital com 148 leitos, deixei com 331. Da mesma forma que eu olhei para Guarabira, né, quando assumi, não tinha um leito de pediatria, saí correndo e disse, eu vou abrir a UPA, né, e em 6 meses já tinha pago todo o que tinha sido gasto, certo, na construção, nos equipamentos, abri a UPA, criei uma ala dentro do hospital regional. Ou seja, esse é meu estilo, né, e eu fui atacado covardemente, sem direito a qualquer tipo, né. E o que é que o ministro Gilmar Mendes fez? Ele está buscando defender o Estado de Direito. É assim que as coisas são. A denúncia que até hoje, 1 ano depois, não foi aceita, da organização criminosa, porque essa turma de Delanhol, de Moura, essa turma toda, passou a fazer um script igual no Brasil inteiro. Tudo tem que ter crime, tudo tem que ter... É tudo assim, né? Pois bem, 1 ano essa denúncia não foi sequer aceita. Você sabe quantas vezes tem a palavra eleitoral escrita pelo Ministério Público em 54 páginas? 218 vezes. É o Ministério Público que escreveu 218 vezes. E nós só podemos recorrer quando for aceita a denúncia, porque eu sei que vai ser aceita. Ricardo Você Coutinho. entendeu o que é que está em jogo? Agora, esse companheiro aqui que se dirige de uma forma muito respeitosa ao povo do Brejo, da Paraíba e a vocês dois, continua a andar com a espinha ereta, com a cabeça erguida e com a consciência muito tranquila de ter feito um grande governo aqui dentro, né, de ter sido traído, mas que ao mesmo tempo não tenho ódio, mas também não tenho medo. Eu tenho uma certeza de que, se me escolheram para isso, é porque eles sabem da minha capacidade e da minha postura. Outros que foram citados
são nem sabe, se botou embaixo do tapete. Sabe? Agora pega a minha vida, põe de cabeça para baixo, como eles colocaram. Você não vai encontrar R$10 na minha conta que não seja meu. Você não vai encontrar uma caneca que tenha sido comprada sem o dinheiro, sem que seja o dinheiro do meu salário, né, que eu tive durante esses 30 anos. E não é durante os 8 anos, não, é durante 30 anos. Então, dessa forma, tendo a justiça verdadeira, né, eu me considero para esse tipo de coisa inatingível. E estou aqui falando e vou continuar falando, porque é assim que um homem de bem deve se comportar. Ricardo Coutinho, vamos aqui à última pergunta, porque já estamos se aproximando aqui do final do programa. Eu não poderia deixar de fazer esse questionamento, porque não sou eu, é a Paraíba quem quer saber. O futuro político de Ricardo Coutinho para 2022. O senhor saiu prefeito na última eleição, candidato a prefeito em João Pessoa, e a população quer saber, Ricardo sai a algum cargo em 2022? E de fato o senhor pretende mesmo deixar o PSB pelo PT? Olha só, Martins, eu fui candidato a prefeito, tiveram que ir para o TSE, faltando 4 dias, disseram que eu era inelegível, os meios de comunicação todos, inclusive no dia da eleição, ficavam dizendo que quem votasse em Ricardo, o voto seria perdido, e mesmo assim eu tive os 40 mil votos, e os 40 mil votos continuam lá, ou seja, mentiram, né? Então eu quero dizer aqui nesse momento que eu sou candidato sim em 2022, sou candidato a um cargo majoritário, né? Eu lembro que uma vez eu conversando com o presidente Lula disse, rapaz, nós precisamos fazer senadores, porque o Senado... Ricardo, o seu cargo é deputado estadual, federal ou senador? Pois bem, eu sou candidato majoritário. Se fosse depender da minha vontade, eu iria ser candidato a senador, sabe, representar a Paraíba com honra, com dignidade, com a voz forte, né? Com a voz que diga assim, olha, respeite a Paraíba, não é ficar lambendo a bota de algum poderoso lá em cima em troca de meio milhar de emenda, não. Esse tipo de político para mim não serve, e é para combater esse tipo de político que eu serei candidato, e serei candidato com fé em Deus, para derrotar a direita e ganhar as eleições. A que cargo o senhor vai para... O senhor vai para que cargo? E não descarto, eu não descarto, claro, ser candidato a governador, mas haverá de ter uma discussão com candidatura nacional, tudo, enfim, mas eu sou candidato sim para resgatar uma posição da Paraíba de altivez, né? Uma posição da Paraíba de respeito, coisa que infelizmente hoje não tem. A respeito do PT, o senhor de fato tem essas pretensões de trocar de partido? E eu gostaria que o senhor pudesse adiantar a posição que o senhor pretende sair como candidato. Você disse que é chapa majoritária, pode ser governador, senador, deputado federal, né? Não. Chapa majoritária é senador ou governador, né? Chapa majoritária é assim, é a eleição quando quem tem mais voto ganha. Então, ou é senador ou governador. Eu disse nesse momento que se dependesse de mim, né, da minha vontade, porque eu ainda não tive essa experiência, eu iria para o Senado, para recuperar o respeito à Paraíba, né? Porque hoje, infelizmente, você não tem, né, gente que impõe respeito, gente que defende ideia, gente que não tenha medo de ter uma posição política, né? A Paraíba precisa disso, compreendeu? E eu acho que eu realmente, para derrotar a direita que está aí, eu sou um nome que exerceria esse mandato com altivez, foi isso que eu disse. Agora, não descarto também ser candidato a governador, porque quando eu olho para Guarabira, por exemplo, rapaz, Guarabira, botei a UPA para funcionar, ampliei o hospital, eu fiz a escola técnica, né? Reformei as escolas todas aí implantando o ensino integral,
coloquei a adutora que Guarabira estava sem água, reduzi a taxa de homicídios lá no bairro Nordeste, inclusive colocando uma UPS, né? Eu interliguei Guarabira, tornando-a efetivamente a capital do Brejo com todas as cidades, melhorei todas as estradas, fiz contorno viário, né, governador? Me permita, para vir a Guarabira, para Guarabira ser o polo. Ou seja, quando eu vejo tudo isso e olho hoje, não tem uma pá de cal, meu amigo. Não tem nada. Quando eu olho duas estradas, Lagoa Grande, Mulungu, Alagoinha, não tem nada. O governo vive de propaganda. É um governo que tem uma porrada de dinheiro para a SECOM e, ao mesmo tempo, não tem política pública, está destruindo as políticas públicas que nós implementamos. Ele até mantém ali o nomezinho, mas não tem mais nada. Quando você sai de Guarabira e vem para João Pessoa, Everton, você atrás do Hospital Metropolitano, que atende gente de toda a Paraíba e do Nordeste também, você vai ver um conjunto residencial. Eu construí aquele conjunto. Até hoje, as pessoas não estão lá morando. Eu construí, eu sorteei as chaves. Está lá. Se você for na UEPB, aqui de João Pessoa, no campus, está lá um grande bloco, igual ao bloco que eu fiz lá em Monteiro. Eu deixei pronto, faltando um transformador de energia, aquele negocinho que bota no poste. Até hoje não está entregue. Ou seja, o governo parou, puxou o freio de mão, deu marcha ré, sei lá, fez o quê, né? E isso me dói profundamente. E eu sonho que um dia, mesmo que não seja comigo, que esse Estado volte a ter a mesma condição que tinha quando eu governei. Ou seja, eu mostrei que era possível fazer muito mais com menos dinheiro. Eu mostrei que isso era possível, né? Então, outras pessoas de boa fé, de compromisso, essas outras pessoas com certeza também podem fazer. E é isso que em 2022, né, nós vamos apresentar uma candidatura a governador e vamos apresentar uma candidatura ao Senado para novamente, insistentemente, mudar a Paraíba em função dos que mais precisam, em função do desenvolvimento, em função da inclusão social. Tá aí, nós entrevistamos aqui pela Rádio Guarabira FM o ex-governador Ricardo Coutinho, aqui no programa Balanço Geral. Já deixou bem claro, viu, Everton? Já deu o mote, né? Ricardo sai na majoritária, ou sai para senador ou sai para governador. Tá aí essa revelação em primeira mão aqui no nosso Balanço Geral, com essa entrevista palpitante, importante com o ex-governador Ricardo Coutinho. Ricardo, eu queria muito agradecer pelo carinho que você teve aqui com a nossa equipe. Desde semana passada a gente tinha feito essa agenda. A gente deixa o espaço aberto para outras entrevistas futuras, são muitos assuntos. Você falava, Martins até falou sobre o contorno viário que foi feito aqui também na sua gestão, uma das obras que teve aqui, exatamente. Então, fica assim, Martins, Ricardo vem em outra entrevista para falar mais e trazer mais detalhes, né? Exatamente, trazer mais outros detalhes, porque não para por aqui, Ricardo. A gente ainda tem pandemia ainda pela frente, vacinação, como você falou, e também as questões da Calvário, que ainda não pararam e está tramitando ainda no governo. Então, está tramitando na justiça. Então, qualquer detalhe você traz aqui pra gente e é sempre bem-vindo aqui, tanto pelo Skype como também pela nossa linha fixa. Obrigado, Everton. Obrigado, Martins. É um prazer muito grande ter sido entrevistado por vocês dois. E você tem razão, porque quando você lembra do Cidade Madura, eu não falei do contorno de João Pedro Teixeira, eu não falei de tanta coisa, né? De tanto saneamento. Nós ampliamos o saneamento em Guarabira. Quer dizer, é muita coisa que foi possível fazer com aquele dinheirozinho que se tinha, né? Ou seja, se você governa corretamente, dá para fazer muita coisa. Quando você não governa corretamente, aí você percebe o Estado murchar, o Estado não ajudar o povo, né, a se desenvolver. Eu agradeço muito a oportunidade, eu estou à disposição, né, de vocês, é só chamar aqui. Eu quero agradecer a Gilson também, Gilson Cândido, que é um querido companheiro, a Jardel, a Ademir, há muitos e muitos e muitos, mas que eu fico até temeroso em dizer nome, porque você sabe como
a caça às bruxas está tão terrível dentro desse estado. Mas, de toda forma, eu deixo um abraço forte, carinhoso ao valoroso povo do Brejo, né, que me tratou com muito respeito. E digo uma coisa, aquele cara que era estudante, que era militante sindical, que foi prefeito, governador, ele continua a andar de cabeça erguida. E vai chegar um momento, pode ser que demore, porque esse não é o meu tempo, não é sequer o tempo de Deus, é o tempo dos homens da justiça. Mas vai chegar um momento que todos vão dizer o que fizeram com o Ricardo. Graças a Deus que com o presidente Lula foi mais rápido. Infelizmente ele passou 582 dias preso. Eu fui lá 2 vezes. Prenderam um homem com mais de 70 anos para que ele não disputasse a eleição. Prenderam com mentira, nem o juiz natural era, né? Prenderam por 580 dias. Isso é algo, rapaz, isso tem que ter punição. Ok. Ora, como é que pode um procurador, como é que pode um juiz ou ex-juiz, como é que pode participar de algo e ficar sem punição? Não é possível isso, compreende? Então eu quero agradecer a vocês, estou aqui à disposição. Eu gosto de não só relembrar, mas gosto de falar do futuro. E o futuro da Paraíba precisa voltar a ser auspicioso, né? Feliz para o seu povo. Muito obrigado, Martins, forte abraço, Everton, e até a próxima. Obrigado. Tá aí, Martins. Grande entrevista de grande repercussão, né? Exato. Para nossa região. Ao ex-governador Também